pessoal do quarto ano. Aqui é o professor Júlio. E nessa nossa sétima semana, né, a última semana do módulo 1, nós vamos estar discutindo esse conteúdo aí, que é o imperialismo, né, fragmentação da produção e do espaço, que é um conteúdo que se refere a uma nova expansão colonial, que nações industrializadas, principalmente da Europa, mas também de outras partes do mundo, né, é um processo de expansão colonial que essas nações industrializadas vão realizar nas últimas décadas do século XIX e no início do século XX. Tá? Como é um novo processo de expansão colonial, a gente chama também esse tema, a gente também pode chamar esse processo histórico de neocolonialismo. Tá? Então, quando falamos em imperialismo e neocolonialismo, nesse contexto, né, de expansão colonial, estamos nos referindo ao mesmo processo. Tá bom? Então, qual é a origem desse neocolonialismo? Tá? Primeiro fator que aparece aí é a segunda revolução industrial. Né? A gente já estudou a revolução industrial aqui e a gente viu que a revolução industrial ela levou a uma ampliação da capacidade produtiva, né, das nações, principalmente na Europa, mas também na América do Norte, também no próprio Oriente, com o Japão, como a gente vai ver aqui. Tá certo? E esse processo de industrialização levou a uma necessidade de busca por novas fontes de matérias-primas para alimentar essa indústria e de novos mercados consumidores para escoar a produção dessa indústria. Tá? Então, o neocolonialismo, né, esse movimento de imperialismo que a gente está estudando essa semana, ele está intimamente ligado ao processo de industrialização, a essa segunda revolução industrial que a gente situa aí, principalmente na segunda metade do século XIX. Tá bom? Então, nesse momento, nesse contexto de busca por novas fontes de matéria-prima e por novos mercados, a gente vai ter uma expansão dos interesses e dos domínios coloniais, né, dessas nações industrializadas para territórios da África, da Ásia e da Oceania, principalmente. Tá bom? Um outro fator que leva a esse processo de expansão colonial, a esse novo processo de expansão colonial, é o próprio crescimento populacional na Europa. Né? A população europeia cresceu consideravelmente ao longo do século XIX, principalmente nas grandes cidades, né? Essa população vai crescer muito. Então, ligado ao processo de industrialização, esse crescimento populacional vai levar ao aumento das tensões sociais. Então, as elites europeias, as autoridades das nações europeias, vão construir um discurso de que enviar uma parte da população europeia, né, principalmente a população pobre, tá? Ou seja, enviar uma parte da população europeia, principalmente essa população pobre, para outras partes do mundo, seria uma forma de conter as tensões sociais no próprio continente europeu. Tá? Então, isso aparece como um argumento de justificativa também para essa expansão colonial. Tá? Afirmava-se também que o envio desses europeus para outras partes do mundo seria um ganho para essas regiões do mundo que estariam recebendo essa população europeia. Porque a justificativa, a base legitimadora desse processo de expansão territorial eram as teorias do racismo científico. Né? Era a ideia de que os europeus eles tinham uma missão civilizadora, eles tinham o dever de levar a civilização, o progresso e o desenvolvimento para outras partes do mundo. E esse racismo científico, essa ideia de uma missão civilizadora europeia, né, a ideia de que o homem branco tinha um fardo, né, que era o fardo de civilizar os povos de outras partes do mundo, se baseavam num conjunto de ideias que vão se consolidar no final do século XIX, que é o que nós chamamos de darwinismo social. O que seria o darwinismo social? Né? Seria uma apropriação da teoria da evolução de Darwin, que foi pensada para os organismos, para explicar a origem das espécies. Né? É uma aplicação dessa teoria de Darwin
para as sociedades humanas. Então, vai se acreditar nesse contexto, isso vai ser difundido pela antropologia na Europa, por sociólogos, por historiadores, né? Por cientistas da área de humanas, de diversas disciplinas diferentes, né? Vai ser defendido que, assim como as espécies evoluem, as sociedades humanas também evoluem. Portanto, haveria sociedades mais desenvolvidas, mais evoluídas, né, e sociedades menos evoluídas, né? Haveria, portanto, as raças superiores e as raças inferiores, os civilizados e os bárbaros. É óbvio que os europeus vão se entender como aqueles que estão no topo dessa relação, como aqueles que representam a civilização, como aqueles que representam o progresso, né, e que estariam entre essas raças, né, consideradas superiores e mais evoluídas. Os povos da África, os nativos da América, né, os povos asiáticos, da Oceania, né, seriam considerados como raças inferiores. Portanto, a grande justificativa desse processo imperialista é de que os europeus levariam a civilização, levariam o progresso, os avanços técnicos científicos para essas áreas do mundo, tá bom? Então, pessoal, nós temos que entender também que esse neocolonialismo, esse imperialismo, ele tem algumas diferenças com relação ao colonialismo da Idade Moderna, o colonialismo do antigo regime que nós já estudamos. Tá? Nós vamos aprofundar essas diferenças no momento síncrono, mas aqui nós vamos entender uma delas, né? É de que no neocolonialismo, né, nesse imperialismo do século XIX, a gente tem dois tipos de atividade colonizadora ou de possibilidade de influência colonizadora, né? Uma delas é a administração direta, em que a metrópole europeia exerce um controle político direto sobre o território, nomeando líderes, né, enviando funcionários para administrar aquele território da colônia diretamente. Né? Então, aqui eu tenho um governo metropolitano na área colonial, mas também havia a possibilidade da administração indireta. O que isso quer dizer? Nesse momento, nesse tipo de administração, né, o governo local, o governo da colônia, ele pode ser nativo. Ele geralmente é nativo nesse tipo de administração. Mas a gente tem um predomínio da metrópole com relação ao mercado. A gente tem um predomínio da metrópole com relação à circulação de mercadorias, né, naquela região. Então, aí nós falamos em uma administração indireta. Perdão, né? Eu tenho um governo local, um governo nativo, que tem uma certa influência da metrópole, né? E a metrópole acaba dominando, né, o comércio e a circulação de mercadorias a nível local, né, nessa colônia, tá bom? E a gente vai falar também aqui sobre o imperialismo na África, né? A África foi um dos alvos dessa expansão imperialista, um dos primeiros alvos, inclusive, né? E vale salientar que até meados do século XIX, a presença europeia no continente africano se concentrava muito no litoral, já que a principal atividade desenvolvida pelos europeus no continente africano era o tráfico de escravizados. O interior do continente africano era pouco conhecido dos europeus. Então ainda havia ali reinos, impérios, né, sociedades tribais que viviam com relativa autonomia, tá? E sem uma influência europeia, tá? Com o declínio do tráfico de escravos em meados do século XIX, a gente já viu isso estudando a história do Brasil, né? A gente vai ter também que isso vai acontecer ao mesmo tempo em que ocorre uma entrada cada vez maior de europeus, né, nesse interior do continente africano. E o interesse agora não é mais conseguir escravizados, né? O interesse agora é procurar riquezas, é ter acesso a matérias-primas, é ter acesso também a mercados consumidores em potencial que esse continente africano poderia ter. Né? Mas o principal interesse seria justamente as riquezas que poderiam existir no interior desse continente africano. Tá bom? Então a gente vai ter aí que as nações europeias, para evitar disputas entre si, né, vão realizar a Conferência de Berlim. Né? Na verdade, houve participação
apoio também dos Estados Unidos ali, uma atuação também dos Estados Unidos, mas é principalmente uma conferência entre potências industrializadas europeias para partilhar, para dividir o continente africano entre si. Tá? Então aqui nós temos como ficou, né, essa partilha da África, né, após a Conferência de Berlim. Inclusive nós vamos ler aí um trecho, né, da ata geral da Conferência de Berlim no nosso momento síncrono, tá bom? Então, vocês podem observar aí as nações que participaram, né, dessa conferência, nações europeias, né? Essa conferência ela foi ratificada, né, por países como os Estados Unidos, então ela foi confirmada, né, por uma potência não europeia, que seriam os Estados Unidos, e nós temos aí um destaque para os domínios ingleses e franceses. Percebam como a Inglaterra tem muitos territórios nesse continente africano, né? E assim como a França também, né? Tá certo? É o destaque aí nessa partilha do continente africano, nessa divisão do continente africano entre as nações europeias. Vale salientar que essa partilha feita pelos europeus, né, ela não levou em consideração as particularidades étnicas do continente africano, né? Ela não levou em consideração as relações políticas, né, entre os diversos grupos que habitavam aí esse continente, tá certo? Então essas fronteiras seriam o que nós chamamos de fronteiras artificiais, em que você reúne no mesmo território, dominado por uma mesma potência europeia, nações inimigas, né, grupos étnicos inimigos, e você separa, né, grupos étnicos aliados. Isso tem consequências gravíssimas para as relações políticas no continente africano, sendo a origem de conflitos, né, de guerras interétnicas que existem, que persistem no continente africano até hoje, né? A gente vai ter também, mesmo após a Conferência de Berlim, né, disputas entre as nações, essas potências europeias, né? Uma dessas disputas é a Guerra dos Bóeres, né? Entre 1899 e 1902, que foi um conflito que ocorreu aqui, né, na região da África do Sul, entre ingleses e holandeses, né? Então era uma região onde havia importantes fontes de ouro e de diamantes, né? Havia o estabelecimento de colonos holandeses aqui desde o século 17, 18, né? E a Inglaterra, né, teve interesses nessa região, tá? E esse conflito, houve uma guerra entre esses colonos holandeses, né? Envolvendo também as nações e povos, né, nativos dessa região, né, contra os dominadores ingleses, contra essa tentativa de colonização inglesa, né? O fato é que esse conflito foi vencido pela Inglaterra, que passou a exercer o domínio, né, a nível local, tá certo? E nós temos também que a situação da Itália e da Alemanha, como vocês podem observar no mapa, né, ela foi uma situação pouco favorável. Então, tanto italianos como alemães, né, as posses italianas aparecem em verde e as posses alemães aparecem em rosa, né, alemães e italianos eles se sentiram meio prejudicados nessa divisão, né, eles não tiveram territórios de grande importância sendo concedidos a eles. Isso gerou uma insatisfação dessas duas nações, tá? E isso vai alimentar rivalidades que são apontadas como estando na origem, né, da Primeira Guerra Mundial, né, que se inicia lá em 1914. Então essa expansão imperialista, né, ela tem, e as disputas por territórios entre as potências industrializadas, né, isso está na origem também da Primeira Guerra Mundial, que vai ocorrer no início do século XX, tá bom? Então, pessoal, sobre esse predomínio inglês, né, nessa partilha da África, né, eu falei ali em um predomínio francês e inglês, mas principalmente um predomínio inglês, nós temos essa gravura, né, que ela representa um aventureiro britânico chamado Cecil Rhodes, né, que é tido como um dos responsáveis pelas conquistas inglesas, né, por boa parte das conquistas inglesas no continente africano, né? E ele aparece representado aqui, né, justamente com os pés sobre os extremos do continente africano, né? Ele, inclusive, um de seus pés está sobre o território do Egito e o outro sobre o território da África do Sul, né? A África do Sul que foi alvo de disputas com
colonos holandeses, né, e que os ingleses venceram esse conflito e passaram a exercer domínio a nível local, tendo acesso às fontes de ouro e de diamantes que ali haviam, né? Então essa imagem ela meio que ilustra, né, esse predomínio inglês sobre o território africano, tá? Nós temos também essas outras imagens, né, que são imagens que fazem referência, né, e uma referência crítica, né, a esse processo de expansão colonial, né? Aqui nós temos a África como um bolo, né, sendo partida pelas potências europeias, né, enfim, né, como se fosse demonstrando uma divisão, né, que não leva em consideração nem os interesses, nem as particularidades dos povos que habitavam a África, né? Os europeus dividindo entre si. Da mesma forma que o território africano aparece todo esquadrinhado, né, e marcado e com bandeiras de nações europeias sendo fincadas no seu território, né, e um homem negro, né, aparece aí deitado com um ar de derrotado, né? Então essas imagens elas remetem à questão da partilha da África e esse domínio colonial europeu sobre o continente africano. Mas como eu disse a vocês, né, essa expansão colonial do final do século XIX, né, essa expansão imperialista do final do século XIX, ela também vai ter como alvo a Ásia, né? E um desses alvos vai ser justamente a Índia que foi uma área de influência e de predomínio da Inglaterra, né? Inclusive, em meados do século XIX, começa a entrar em larga escala, né, produtos e pessoas, né, provenientes da Inglaterra começam a adentrar no território indiano. Isso vai, inclusive, desarticular a economia tradicional indiana. Você tinha, por exemplo, uma produção tradicional e artesanal de tecidos, né, nativa, que vai se ver, de repente, inviabilizada pela entrada de produtos industrializados, né, da indústria têxtil da Inglaterra, tá certo? Obviamente, isso vai levar a revoltas, isso vai levar também a insatisfações. A gente vai ter, em 1857 e 1858, uma grande revolta na Índia chamada Revolta dos Cipaios, né? Esse termo cipaios ele se refere a soldados indianos que eram recrutados à força para servir ao exército inglês, né? E estes soldados vão se rebelar contra o domínio britânico, tá certo? Vão se rebelar com esse processo de recrutamento forçado, né? E contra o domínio inglês no território indiano, tá certo? Essa revolta foi duramente reprimida pelas tropas inglesas, e após isso, o que se estabelece é que a Índia passaria a ser um território de administração direta da Inglaterra. Ou seja, a Índia se torna oficialmente parte do Império Britânico, do Império Inglês, né? A Rainha Vitória vai ser reconhecida como também imperatriz, né, rainha da própria Índia, tá certo? Isso após essa Guerra dos Cipaios aí. Nós temos um mapa que mostra justamente essa área de predomínio inglês, que pega não apenas a Índia, né, mas outras partes aí próximas, né, que ficam ali na Ásia, certo? E também a influência inglesa, que os ingleses conseguiam exercer aqui sobre o Tibete e o Nepal de forma indireta, né, áreas próximas aí à Índia, tá? Nós temos uma imagem aqui, uma fotografia, que representa o inglês Lord Lytton, né, que ele atuou como vice-rei, né, como uma espécie de governador da Índia, um representante da rainha Vitória na Índia, né? Entre 1876 e 1880, né? E ele aparece representado ao lado de nativos indianos, né? E o período de governo do Lord Lytton é tido como um dos piores períodos em termos de pobreza, miséria e fome, né? No território indiano. Nós vamos aprofundar isso também no nosso momento síncrono, tá bom? Mas a Ásia também, gente, as nações da Ásia não foram apenas alvo de expansão imperial, né? Nós temos também uma nação asiática que vai se tornar uma potência imperialista no final do século XIX, que é justamente o Japão, né? O Japão viveu boa parte da sua história isolado do mundo ocidental, né? Nós tínhamos uma estrutura
muito parecida com a do feudalismo europeu, em que havia o predomínio político de uma casta de guerreiros e proprietários de terra, que eram os samurais, né? E esses samurais eram vinculados a um líder militar que era o chamado shogun. E ao longo da história japonesa, esses shoguns atuavam no sentido de impedir a influência ocidental sobre o território japonês. Né? O que acontece é que, enfim, assim, a China, desculpe, o Japão, né, tinha um imperador, tinha um rei, mas esse imperador era apenas simbólico. Tá? Em fins do século XIX, a gente vai ter mudanças políticas no Japão e a ascensão de uma nova dinastia, que é a dinastia Meiji, né, e essa dinastia vai iniciar uma nova era, né, uma nova era em que vai haver um processo de centralização política, né, ou seja, o imperador passa a assumir mais importância política, tá, e vai se iniciar um processo de modernização da economia japonesa, sim, com industrialização, com expansão territorial e por aí vai. Então, o Japão sai de uma nação, né, com uma estrutura política e econômica semi-feudal, feudal, semi-feudal, né, para uma nação industrializada, né, que vai também realizar um processo aí de expansão territorial, tá bom? E nesse processo expansionista japonês, a gente vai ter a conquista da região da Manchúria, na China, como aparece aqui, né? Então, como vocês podem ver, o Japão é essa ilha, né? E o Estado japonês passa a exercer controle sobre essa região da Manchúria no território chinês. Tá? Então, isso é o início, né, do processo expansionista do Japão, que se converte também em uma potência imperial. Tá bom? Como ficou evidente no último slide, gente, né, um dos territórios que se configurou como alvo dessa expansão imperialista, né, foi a China, tá? Porque a China se configurava como um mercado muito promissor para qualquer produto industrializado que conseguisse circular por ali. Né? E a Inglaterra ela começa a adentrar em meados do século XIX nesse mercado chinês. Tá? Um dos produtos que os ingleses negociavam lá era o ópio. Né? O ópio é uma droga, né? Uma substância entorpecente, que os ingleses eles tinham acesso a essa substância lá na Índia, né? E eles começam a estimular a venda, né, desse ópio lá no mercado chinês. Tá? E a venda desse produto vai levar a uma guerra, que nós chamamos de Guerra do Ópio. Né? O governo chinês tenta conter a circulação desse produto, justamente em virtude de questões ligadas a uma parte da população chinesa está viciada mesmo, né? E para conter essa espécie de epidemia de consumo de ópio, né, o governo chinês tenta impedir, tomar medidas para restringir a circulação dessa mercadoria. Tá? Vai chegar ao ponto de carregamentos de ópio, né, navios ingleses carregados de ópio, terem suas mercadorias atiradas ao mar. Né? A Inglaterra vai intervir, né, vai impor uma vitória militar sobre a China e vai impor tratados, né, como o Tratado de Nanquim e o Tratado de Pequim, assinados em 1842 e 1860, respectivamente. E o que é que esses tratados colocam? Né? Esses tratados colocam uma presença ocidental cada vez mais intensa no mercado e no território chinês. Então, a partir daí, vários portos chineses vão ser abertos para os produtos ocidentais, principalmente para produtos ingleses. A gente vai ter que a ilha de Hong Kong, né, parte do território chinês, passa ao domínio inglês. E a gente vai ter a autorização com o Tratado de Pequim, né, para que missionários religiosos ocidentais atuassem no território chinês. Tá? Nós não podemos imaginar, né, como tem ficado claro, que essa expansão imperialista europeia vai se dar sobre territórios da África, da Ásia, onde quer que seja, e que isso não vai levar a reações. Sim, há movimentos nacionalistas, há movimentos de resistência
de populações estabelecidas em todas essas áreas que foram alvo de expansão territorial. E um dos movimentos nacionalistas mais conhecidos da China foi a Guerra dos Boxers, né, ou a Rebelião dos Punhos Fechados. Né? Eram praticantes de artes marciais, né, que iniciaram um movimento nacionalista contra a presença estrangeira no seu território. Eles atacavam missionários estrangeiros, atacavam instalações, até mesmo embaixadas, né, que representavam essa presença ocidental e estrangeira como um todo, porque também havia presença japonesa, né, no território chinês. Esse conflito, essa rebelião dos Boxers foi duramente reprimida, né? A gente tem aí uma aliança entre potências industrializadas que eram até rivais entre si, né, como Japão, Inglaterra, Alemanha, né, Estados Unidos, França, né, que vão atuar no sentido de reprimir esse levante dos Boxers. Né, e a repressão vai ser duríssima, tá certo? E após esse conflito, após esse levante dos Boxers, a gente tem ainda uma intensificação desse controle e dessa presença ocidental no território chinês. Tá? Aqui nós temos uma ilustração, né, lá do final do século XIX, que representa justamente as potências imperialistas dividindo a China entre si. Então a gente tem aqui, né, a Rainha Vitória representando a Inglaterra, né, Otto von Bismarck, líder do Estado alemão, né, Estado esse que havia se unificado em 1871, mas que já surgiu como uma grande potência industrial e imperialista. Tá? O czar russo, sendo representado aqui, o imperador da Rússia, né? Marianne, representando os interesses franceses, né? E um samurai, a figura de um samurai representando o Japão, né? Essa nova potência imperialista também, que se configurou como potência industrializada no final do século XIX. E a representação do chinês aqui, né? Pedindo para eles pararem, né? Mas observem também como a representação reforça estereótipos, né? Sobre o povo chinês. Ele aparece com os dentes pontiagudos, né, com o bigode e a barba mal aparados, com unhas grandes. Né? Essa forma de representar remete a uma ideia de atribuir aos chineses características de selvageria, de barbárie, de atraso cultural, tá certo? E aí, gente, para finalizar, né, nós devemos entender também que o imperialismo e as disputas territoriais que decorrem dessa expansão imperialista, isso está na origem dos maiores conflitos do século XX, que são a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Nações que não se viram como tão privilegiadas, né, na distribuição dessas áreas de influência, como a Itália e a Alemanha, né, vão começar vamos dizer assim, a alimentar, né, movimentos nacionalistas, de conflito com as nações que foram privilegiadas. Como vocês podem observar, né, principalmente ingleses e franceses, né, tiveram boa parte desses domínios coloniais que foram divididos entre essas nações imperialistas, né? Sobretudo a Inglaterra, né? Observem aí esse verde escuro, né, que representa as colônias inglesas, como os ingleses tinham acesso a territórios em diferentes partes do mundo, né? Na Oceania, na Ásia e em boa parte do continente africano, tá bom? Inclusive se falava, né, desse império inglês, né, como o império onde o sol nunca se põe, né, justamente porque sempre haveria alguma parte desse império em que haveria luz do sol, né, em que era dia, tá bom? Isso remetendo à extensão desse império inglês, tá bom? Questões que não puderam ser aprofundadas, gente, nessa videoaula, né, serão aprofundadas no nosso momento síncrono, no qual analisaremos também alguns documentos, imagens, tá? É isso, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos no momento síncrono.